Seja muito bem-vindo ao Protagonistas Casts. Eu sou a Dani Bélico, Sheila Lanza, minha sócia, e nós somos as protagonistas de Saia. E hoje nós temos uma convidada querida aqui, que vai trazer um conteúdo muito especial, que é a Érica Nechar. Ô, delícia! Seja muito bem-vinda. Muito obrigada pela oportunidade, pelo prazer de estar aqui com mulheres brilhantes e geniais, porque eu adoro falar de negócio, eu adoro falar de empreendedorismo e mais do que tudo na vida, comunicação. Sem Prazer dúvida. enorme. Ixi, acho que hoje vai Agora, render hoje, esse papo, hein, gente? Vai ter 3 horas de podcast, porque são 3 matracas, pelo jeito, lascou. Vamos tentar não nos atropelar, porque a gente vai pegar fogo. Vamos fazer juradinho, né? Vamos Jura, fazer juradinho. juradinho que a gente vai se comportar no microfone. Isso é. Conta pra gente aí a sua trajetória, como que você veio parar na comunicação, de onde que veio tudo isso? A comunicação, acho que é uma habilidade que eu fui construindo ao longo do tempo. Eu falo que eu sou a prova viva de que comunicar a comunicação é um instrumento que dá para ser aprendido. A minha trajetória de vida, a primeira coisa que eu sempre digo é, eu nunca fui CLT, eu sempre fui empreendedora, empresária. Mas tomei meus tropeços na vida, experimentei muita coisa e fui aprendendo na vida essa arte do empresariado, porque é uma arte de coragem. Quando eu tinha tido meu primeiro filho, eu fui fazer faculdade de Direito. Atuei mais de 10 anos na área de família e sucessões e mais do que tudo, trabalhava com mediações, mais do que tudo eu fui entendendo o poder de uma comunicação eficiente. Fui abrindo meus olhos, lapidando a minha, aprendendo, sou uma mulher de cabelo vermelho, eu tenho toda essa energia, esse fogo que o meu cabelo conta. E fui aprendendo a lapidar. E aí teve um momento que o direito já não me deixava mais feliz, eu precisava fazer outra coisa. E eu sempre fui indicada no meu escritório, porque as pessoas me descreviam como uma advogada humanista, uma advogada que cuidava das pessoas. Eu sempre botava na mesa as conversas vamos pensar sobre toda a estratégia, o que vai te fazer feliz. Então você trazia o foco para uma conversa interior. E aquilo foi me despertando para umas coisas que eu nem sabia o nome ainda, mas eu sou uma pessoa que tem muita intencionalidade no bem e também sou muito corajosa e entregue ao que é meu. Eu falo assim, eu não fico muito elaborando, eu falo, deixa eu ver o que a vida está me contando sobre isso. E aí eu comecei a desgostar do direito, fui fazendo a minha transição de carreira e fazendo isso de forma muito sedimentada, muito organizada, né? Eu falo, não é que eu fechei a porta do meu escritório e fui vender minha arte na praia, porque é o que muitas mulheres, infelizmente, fazem, né? Elas se esgotam de uma coisa. Entra no limite e aí já não tem mais, né? E daí não aguenta mais. Se atropelam, né? Então, inclusive das mulheres empreendedoras que eu tenho contato, quando alguém vem falar para mim, Érica, eu quero sair de onde eu tô, eu falo assim, vamos respirar primeiro. Vamos trazer um pouco de ideias pra gente ver como é que a gente faz isso sem tanto impacto. E foi assim que é um plano de ação consistente, né? Porque um sonho e um boleto para pagar ninguém aguenta, né? Então eu fui fazendo essa transição e aí fui estudei naturopatia, sou especialista em homeopatia, sou pela escola clássica grega, fui fazer psicanálise, sou especialista em linguagem do corpo, análise de traços de personalidade. E eu fui descobrindo ao longo dos anos, estudando, me informando, que a minha pegada era comportamento. A comunicação veio muito recheada nesses anos todos de estudo, de experiência de vida, de trabalho, onde eu percebi que eu podia aplicar qualquer técnica, eu podia fazer qualquer coisa, desde o direito até a terapêutica. Se eu não alinhasse a comunicação das pessoas, entendesse qual era o propósito e fosse convidando, né, as pessoas a internalizarem aquele projeto, porque você sedimenta. A comunicação é uma ferramenta que ela vai criando congruência na sua vida. Você precisa, ela ecoa para dentro e para fora. Então eu fui entendendo o que instrumento rico, maravilhoso e gratuito é a nossa comunicação. Verdade. Todo mundo pode falar, até quem não fala, fala. Porque nós falamos com os olhos, com os sinais e com a alma, né? Eu sou uma psicanalista integrativa, mexo com o holismo de uma forma geral, com remédios de sutileza fina, como a homeopatia. Então eu acredito na energia. Então eu falo que às vezes a gente chega antes de chegar, a gente abençoa ou estraga antes com a nossa forma de pensamento. E tudo isso é comunicação. E você saber, e com consciência e consistência, manipular esse instrumento em benefício próprio,
Como seria maravilhoso todo mundo aprender a fazer isso. Maravilhoso. Sim. Você voa, né? Você voa, porque você começa a trabalhar. Eu falo que a energia que nos. A energia que a gente gasta para desconstruir padrões e construir padrões é exatamente a mesma. Sai Sim. do mesmo lugar. Mas quando você tem consciência do poder da comunicação, você começa a trabalhar em benefício próprio todos os dias. Sim. Né? Porque não tem dias, não tem vida que não tem dias de luta e dias de glória. Nós temos, faz parte da nossa constituição de vida. Mas quando a gente começa a trabalhar em benefício, então você se prepara para uma conversa difícil, você não procrastina uma conversa que você precisa definitiva, você tem objetividade para conversar, você tem assertividade. As pessoas brincam comigo e falam assim, Érica, seu dia tem umas 70 horas? Eu falo assim, a comunicação me ajuda. Eu não gasto meu tempo em lugares que eu percebo que não tem um viés de construção. Eu faço a leitura das pessoas. Né? Eu estou ali, se você tem um propósito em conversar comigo, eu vou ser 100% olhar nos seus olhos, nos seus ouvidos, e eu vou ouvir o que você tem para dizer. Mas se você tiver com distorções, imediatamente eu vou te dizer, Se tiver olha, ruído no caminho, não está combinando Não é a pra tua mim. conversa. não orna. Não está combinando. Você está falando uma coisa, você está mostrando outra. É. Então, comunicar é um instrumento maravilhoso que todos nós podemos exercitar. Às vezes as pessoas falam, eu não consigo, não sei oratória, eu não sei me comunicar. Tá tudo bem, você pode não ter sido exercitado para isso. A técnica, né? Mas Eu você acho se que antes comunica. da técnica, tem muito de família, tem famílias que não conversam. Gente, Sim. quantas famílias não falam de dinheiro, não falam de doença? Uhum. Quem não e quem nunca conheceu um idoso que quando está com um problema de câncer fala que aquela pessoa está com CA. Isso é medo. Com aquela doença que não podemos falar. Assuntos proibidos. Para quem gosta do Harry Potter, né? É o Voldemort. É. Falamos aquele que não Aquele que não falamos o nome. aquele que não pode ser nomeado. Né? Então, a comunicação, ela é a base de tudo. Quando a gente traz para o comportamento, ela é o que cria a neuroplasticidade para você se curar. Porque o cérebro tem a tendência de voltar para aquelas ações, aqueles padrões de pensamento já conhecidos. É pela comunicação que você estabelece um novo comportamento de vida. E quando a gente fala de empreendedora, né? Não tem como você vender. E vamos lá, empreendedora tem que se vender o tempo todo. Se vender e vender o negócio. Total. E não dá para você se aventurar nisso se você não aprender a falar bem do seu negócio, comunicar o seu diferencial, o que você entrega e tudo mais, né? Porque é o que vai fazer diferença no resultado especificamente até do seu negócio, né? Eu vou te dizer que até na vida do seu negócio. Eu tenho um programa chamado Comunique-se Empreendedoras. E nele eu trabalho basicamente o comportamento e o negócio. Eu, ao longo da minha vida e de todas as quebras, falências e coisas que deram certo, E perrengues que a gente vive. perrengues e dias de vida, luta, É dias de isso. glória, eu aprendi que a gente precisa vestir a tua empresa. Você começa a ser um ótimo vendedor do teu negócio quando você começa a transpirar ele. Quando você fala sem dizer, no sentido de você dar a ideia, você faz aquela venda indireta, você é tão apaixonado pelo teu negócio que você consegue simplesmente transpirar ele. As pessoas falam, nossa, eu nem preciso do teu produto, mas Eu vou te quero. indicar. Eu nem preciso, mas assim, eu quero. olha, Eu conheço quem precisa, pelo menos. Eu conheço. Eu não sei nem quem precisa, mas eu vou arranjar alguém que precisa só para ter Eu o gostei prazer. tanto disso tudo que até eu quero fazer. Porque o primeiro funil de venda é conexão. Sim. É conectividade. E você só conecta quando você tem congruência. Quando você está falando com a alma, você toca. Mentiras elas são superficiais, elas acabam logo. Uma hora cai. Uma hora cai. Você não consegue sustentar. Se você está fazendo algo que é puramente, né, comercial, que não existe ali uma conexão nenhuma, você está querendo só vender e parece que você quer se livrar desse negócio. Não rola, né? E existe um segredo muito bacana que a gente trabalha em comunicação para desenvolvimento de negócio e facilitação de venda. Eu falo que o pessoal, quando entra nos meus programas, as mulheres, eu falo agora, nós estamos aqui no momento alfaiataria de Dior. Nós vamos encontrar o seu terninho perfeito. A hora que nós encontrarmos o seu programa ideal, aquele que a gente terminou de desenhar, você para, respira e fala, caramba, agora eu vou arrasar de vender, eu vou quebrar a banca de vender.
Esse é o seu produto ideal. E isso se faz com uma construção de entendimento do que é você, a sua individualidade, o teu propósito de vida, o teu propósito no negócio, o que você deseja do seu negócio, quais são as suas métricas, quem é o teu público. E aí você desenha os programas ideais para que eles sejam consumidos na medida, na quantidade certa. Porque eu canso de ver pessoas geniais. Chegam para mim centenas de mulheres maravilhosas, geniais, que sabem muito sobre o seu negócio, mas elas não encontraram a forma de passar aquilo. E aí elas ficam naquela ladainha, naquela patinação. Ou não tem um método, ou não definiu ou ganha muito pouco. Pois é, tudo isso se junto, mata né? de trabalhar. Não sabe quem é o público, não sabe quem é o produto único, não sabe fazer esteira, não sabe criar programas de escalonamento. E, gente, vamos falar a verdade, né? Tem gente que gosta de amor uma cabana, mas não é todo mundo, né? Eu mesmo tô abrindo mão da cabana. Se for bem luxuoso. Amor, a gente... Muito conforto. Ar-condicionado diferente. Pode até ter um lago na frente. Mas mas é isso. E faz toda a diferença. Quando a gente faz essa leitura do comportamento, do que é o negócio e desenha algo que signifique para ela, a forma como ela vende, está absolutamente ligada na capacidade de conversão. E ela precisa descobrir como é o jeito de fazer isso no negócio dela. E é muito pessoal também. Totalmente. Porque cada um tem um estilo de venda. Eu gosto de uma venda mais de conexão, eu fico horas com a pessoa conversando e crio ali um relacionamento e depois de um tempo, tem pessoas que já têm facilidade de já fazer uma venda rápida e ali direto, mas é estilo. Eu gosto de criar esse, e aí volta, depois tem um relacionamento e cria isso e no momento certo ela acontece. Eu acho que tem o business, né? Tem pessoas que vendem produtos. Quando você vende produto, você consegue vender no calor da emoção. É mais impulso. Impulso. Você bate o tempo todo nisso. E aí, quando você tem uma segunda preocupação, que é fidelizar. Então, você consegue fazer aquela venda de emoção, depois o seu trabalho é fidelizar. Quem trabalha com serviço é diferente. Você tem que se conectar, você tem que gerar confiança, credibilidade, para que a pessoa aceite, principalmente na minha área, que é a área terapêutica. Né? Mexe com o corpo, com mente. Nutricionista, biomédico, esteticista, massoterapeuta, terapeuta, esquece. Você tem que gerar conexão. Senão não rola. Você não vende protocolo. Você não vende protocolo. Você não vende protocolo. E mesmo quem vende protocolo, por exemplo, o pessoal que trabalha com a estética, os biomédicos. Não, eu digo protocolo, você chegar e falar assim, tá aqui esse protocolo, 10 sessões de não sei o quê. Não adianta, tem que gerar conexão antes. Tem que ter o rapport ali. Né? Não é direto ali, né? É isso, o rapport é tudo, né? Mas como é que você convence no rapport se você não tá convencido? Sim. Você precisa estar preenchida do teu negócio. E isso é comunicação. E eu vou te falar, dinheiro, nós falamos aqui, dinheiro, venda, sim, perdoem, mas eu vou dizer, né, consteladora que sou, negócios e dinheiro tem a ver com papai e mamãe. Não tá tendo abundância, não tá chegando as coisas, vai constelar. Mãe, vai trabalhar dores de recusa de mãe. Não tá conseguindo deslanchar, encontrar o seu caminho, vai trabalhar pai. Caminho de vida é pai, é energia do pai. Ah, tem o chefe é energia do pai. A chefe mulher, chefe é energia da mãe. Negócio, família. Por isso que a gente trabalha constelação familiar e sistêmica. É tudo a mesma, é a representação diferente das mesmas coisas. Por isso que a constelação familiar faz tanto sucesso na área trabalhista. E aí, peraí, você juntou então. E aí você trouxe a constelação da sua época de mediação? Não, você trouxe... Não, eu fui fazendo na época das formações da terapêutica. Ah, entendi. Porque também tem muita gente que usa constelação nas mediações, né? É maravilhoso. É que mediação, constelação. Tem uma área jurídica hoje em dia que se cuida só com as constelações. Sim. É maravilhoso, né? O que eu faço? Como hoje eu tenho 18 técnicas agregadas. Ah, tá. Que era isso que eu ia perguntar. Você combinou tudo isso? Eu criei o meu comunicação, método. Eu criei meu método. O meu método é baseado no método que está descrito no meu livro. Eu tenho um livro chamado Comunicação Terapêutica. Esqueci de trazer. Olha a pessoa. Vale de venda. Na próxima você traz. Na próxima eu trago o livro, pronto, fechou. Desenhei um jogo. Tem um jogo e tem um livro de comunicação terapêutica. Essa é a base, porque tudo que eu vou trabalhar em comportamento, eu invariavelmente vou trazer conceitos e transformações e exercícios para você mudar a sua comunicação. Invariavelmente passaremos por isso. Não só as técnicas da PNL, mas as do meu método, que basicamente instruem você a gerar clareza sobre o que você precisa e o que é
criar assertividade para falar, ouvir e ser entendido, falar e ser ouvido, né? Positividade, onde você muda a polaridade da sua vida e vai em busca de gastar energia para resolver, não para ficar chorando. Todo mundo tem treta, todo mundo tem problema, Todo mundo tem B.O. né? Ah, por favor. E também fica não é... aqueles arrastando corrente. Meu Deus do céu. E ter objetividade, porque a gente gasta, hoje falamos que não temos tempo para nada, e não é verdade. Nós não temos monitoramento e organização temporal. Quem tem objetividade na vida tem tempo. Sim. A agenda funciona. Todo o cronograma do dia funciona. Então, essa é a base da construção de um comportamento. Nós precisamos, enquanto empreendedoras, nós temos que ter absoluta assertividade para vender com delicadeza, clareza, passar as transformações do teu produto. Sim. E falar valor. Tem muita gente que tem medo, né? Não consegue. Fala depois trava. Não, mas olha, antes de falar o valor, eu vou te dizer que eu vou te dar um desconto. Não. Vai trabalhar a constelação. Você tá ganhando um bônus do especial. E eu falo, tudo bem se for uma estratégia, porque a gente fala das bonificações quando a gente vende produtos, principalmente no digital, quando você vai fazer... A gente precisa das bonificações. Sim. Mas assim, elas são muito mais para encantar os olhos dos clientes do que você tá exercitando uma dor ali de dinheiro, de abundância. Você não tá justificando o seu ganho. Quando eu sei que eu tenho uma dor para vender, quando você se justifica, um exemplo. Pô, sempre que eu vou falar o preço eu engasgo, parece que eu engoli um sapo, eu suo, eu fico repensando no meu coração, não, será que ele vai achar caro? Nossa, será que ele vai achar barato? Aí tem que trabalhar merecimento. Isso tem que trabalhar merecimento. E tem que trabalhar comportamento de escassez. São aquelas pessoas que estão validando o outro com o que ela dá conta de ter na carteira dela. Sim. Tipo, eu não pagaria, então... Imagina que eu vou pagar 5 mil nesse copo. Eu falo assim, essa pessoa quer pagar 5 mil? Exato. Quem é você na fila do pão para dizer, não quero receber? Eu quero ver. Porque é isso, as bases da venda é você ativar. Quais são os 2 pontos que você tem que ativar? Necessidade e desejo. Isso. Para desejo e necessidade não tem preço. Tem uma coisa que eu digo para as pessoas para os meus cursos e tudo, e é muito real. Quantas pessoas... Brasil, tá? Vamos falar Brasil. Não vamos falar mundo. Quantos % do mundo, do Brasil, hoje, que tem um iPhone, que tem dinheiro, capacidade financeira real de ter um iPhone? Quantos por cento? Será que tem 2%? Mas deve ser bem pouco. 3% da população brasileira? Tem gente que compra o iPhone e divide não sei quantos 100 milhões de vezes, deixa de comer, ganha 1.700 por mês, tem um iPhone de 5 mil. E tem. Mas é um desejo. É um desejo. É um desejo. E quem sou eu na fila do pão para dizer para a pessoa que ela não pode pagar pelo meu programa? Se ela deseja melhorar a comunicação. Sim. Se ela deseja falar com desenvoltura. Se ela tem vergonha e deseja chegar numa mesa e conversar com os amigos. Se ela deseja dar palestra. Se ela deseja estar aqui num podcast sem roteiro, que é o que a gente faz. Não é? Fritando. É isso. Então, a comunicação, eu falo que é um grande agregador do que tem dentro para o que tem fora, principalmente para as empreendedoras. Mas eu tenho pessoas que vêm fazer cure-se, comunique-se, que não são empreendedoras, que vêm resolver relações de família. Eu tenho mães que vêm dizer, olha, eu não falo não tenho uma relação com um filho meu há mais 5 anos. Eu preciso mudar isso. E eu vou dizer, você precisa arrumar sua comunicação. Então, assim, é muito amplo e muito vasto. Nós começamos hoje o dia aqui batendo papo antes do papo. E aí as meninas falaram, pô, você já fez algum podcast? Eu falei, pô, pra caramba. Porque as pessoas me chamam porque comunicação cabe em tudo. Né? Então, hoje eu tenho um programa, um braço da minha empresa para corporativo. Eu dou curso, workshop e treinamento para equipes e lideranças conscientes. O cerne do trabalho é gerar consciência e ações reais de liderança consciente. Eu trabalho com equipes de venda, equipes de atendimento para ajustar e adoçar a comunicação para receber, para ser assertivo, para melhorar conflito, ser mais colaborativo. Sim, é isso, né? Mudar o comportamento, mudar o mindset, estar engajado. A gente fala que nesse braço da minha empresa, eu falo que o grande cerne do trabalho é conscientização da primeira pessoa.
quando eu tomo posse da minha primeira pessoa e coloco minha vida, eu faço o melhor que eu puder, eu tiro esse copo daqui porque ele não é daqui, não é para agradar o outro, porque é a minha parte que eu faço, eu sou agradável porque eu quero um ambiente à minha volta colaborativo, eu ajudo as pessoas, eu faço o melhor que eu posso quando eu sou contratado. Isso é uma ambiência em primeira pessoa. E esse simples comportamento, essa simples comunicação tiram ruídos e conflitos. Porque você deixa de ficar conversando assim, né? Você conversa assim. Eu penso assim, eu me sinto assim. Autorresponsabilidade. Isso torna um ambiente leve. Isso que eu ia falar. E o impacto que você traz para o ambiente, né? Porque quando você traz a autorresponsabilidade, você entende que não é sobre outro, é sobre você. Se não tá fluindo a comunicação, ela é dos dois lados, né? Então, eu não consigo mudar o outro, mas eu consigo mudar o meu comportamento. Mas eu consigo também interromper quando o outro tá com conversa, como eu gosto de dizer, conversa mole. Tem gente... sim. Quer cortar, né? Fala, passa. Eu falo que tem gente que gosta de resolver conflito e tem gente que gosta de caçar problema. Sei. Oh! E quando você tem uma comunicação assertiva, você logo saca e você interrompe de forma delicada. Diz assim, ó, Acho que acorda e fala assim, puxa vida, vou ter que arrumar um problema hoje. Nossa, Porque minha vida tá tão tranquila, eu preciso de um problema. Senão, como que eu vou reclamar? A pessoa gosta mesmo de ter problema, ela cria problemas. Isso é um padrão de comportamento. Né? É tão real, sim, que no meu livro tem um capítulo que se chama assim, e se tudo der certo? Quando você vem num momento de vida, às vezes tem pessoas que vêm de uma vida inteira, assim, vêm de uma hereditariedade, famílias. Quantas famílias? A família arrasta corrente. Cultiva sofrimento, valida o ganho. Nossa, olha, eu ganhei esse copo, mas olha, eu ralei tanto, eu trabalhei por 6 dias sem dormir. E aí você entra naquele padrão hereditário vibratório. E tem uma energia que diz assim, pô, mas com que direito eu vou ganhar esse copo com leveza e tomar essa água se minha família ralou tanto e sempre sofreu tanto? Foi tudo tão pesado, por que para mim vai ser leve? E aí você cria uma validação de vida pelo sofrimento. Assim também é pelo comportamento de reclamar. É pelo comportamento caótico de criar problema e tensão. Tem pessoas que realmente são viciadas nisso. Né? Que não sabe viver. Tá tudo bem, a pessoa arranja um buraco na tomada para chamar de seu, para criar treta. É isso. A pessoa, ela não consegue viver na tranquilidade, na paz. Parece que ela é um lugar que não é confortável. Ela não reconhece. Porque ela nunca esteve ali. Isso, ela é um reconhecimento. Eu não sei como me portar naquele lugar, eu não sei nem que aquele lugar é o meu. Quando a gente trabalha com pessoas que vêm de muito baixa renda, primeiro, eu sempre fui uma defensora de que deveria se ensinar os 5 primeiros artigos da Constituição Federal na escola, desde o primário. Porque ali nos 5 primeiros artigos da Constituição Federal está descrito os direitos e deveres de um cidadão. A maior parte da nossa população nem se considera cidadão, nem se considera cidadão, detentor de direitos e deveres. Então, como é que você vai dizer àquela pessoa que ela pode entrar no shopping, numa loja bonita, e fazer um podcast, se ela não acha nem que ela tem o direito de pertencer e viver? Isso é comportamento. Então, o comportamento da escassez, o comportamento da briga, o comportamento da histeria, da infantilidade, tudo isso... Da birra. O infantil, né? A gente ajusta o comportamento com treinamentos de comunicação e passa por todo aquele tratamento. Eu falo que para fazer a neuroplastia, esquece, você tá... Dica da noite, adoro das pílulas. Assim, você tá com um novo projeto, você entende assim, ó, você bota na tua agenda. Primeiros 90 dias você vai ter que ser cartesiana. Fazer na birra, na marra. Na força do ódio. Na força da determinação. Porque você precisa criar neuroplasticidade. O que é isso? É um novo comportamento implantado. O cérebro tem a tendência a reproduzir o que ele já reproduz há mais tempo. Esses são os padrões, talvez, limitantes. Quando você quer instalar um novo padrão, você vai instalar um padrão construtivo, edificante. Então, você tem que quebrar o paradigma daquele anterior. Então, no mínimo, 90 dias para a fofura do seu cérebro entender que aquele novo comportamento é o ideal, é o que você ama. Criar a tal da sinapse neural, né? Pois é a neuroplasticidade mesmo. É até... Você repete tanto que o teu cérebro indexa aquilo como um comportamento natural. Agora o novo padrão é esse. Agora eu faço isso sem pensar.
Automatiza. É automático. Né? É automático. Mesmo que você não goste, mesmo que... Pra bom e pra ruim, né? Porque Pra bom e pro ruim. porque você também tem aquele lado, né? Que também, se você tem um comportamento que é determinado, né? E você viu que ali funciona, você segue por esse caminho. Você sabe que você vai conseguir alcançar o que você quer. Mas pro ruim também. Então, se eu tenho um comportamento do reclamão, da vítima, né? Daquela pessoa lá, né? Do julgamento e tudo mais. E é muito legal quando a gente gera clareza sobre a nossa integralidade, porque a gente tem lado luz e lado sombra, gente. Não existe. Não tem aquela pessoa que é só o Shangri-La. Não existe isso. Não tem. E o muito legal quando a gente trabalha em comportamento e comunicação é que você começa a externar. Por exemplo, eu falo sempre, brinco, e é verdade isso, né? Eu não tenho maturidade nenhuma para ir na farmácia. Eu sou naturopata, eu sou homeopata, eu não tomo remédio, mas eu não suporto ir na farmácia sem comprar. Uma escova de dente, 3 lixas, 2 Um esmalte. que eu não uso. Eu arranjo coisa para gastar dinheiro. Eu ainda não consegui corrigir esse comportamento. O que eu faço? Eu falo pro meu marido, vai comprar o soro da lente para mim? Mas por que você não vai? Porque eu já te falei que eu não tenho maturidade para entrar lá. Eu vou para gastar 50, eu gasto 150. É isso. É padrão. Todo mundo vai ter. Gerar clareza. E nós temos muitas coisas que a gente ainda não criou maturidade para. Pode estar em trabalho, pode estar em movimento, né? Quando preciso, eu entro na farmácia e assim, você é uma menina bonita, hoje eu vou me comportar, eu vou comprar só o que eu preciso, só o que eu preciso. Vai com uma lista. Você entrega a lista e sai correndo. Sai pulando da farmácia como fala, o que aconteceu, né? Ela só gastou 10 reais. Soro de lente. Ela conseguiu. Mas é isso. E você usar essa comunicação. Quando você vai se apropriando do que é seu, do recurso e da dor, você também tem mais apaziguamento para dar conta de pedir ajuda. Né? Nós somos mulheres empresárias. Você acha que a gente adora fazer tudo que a gente tem que fazer na nossa empresa, gente? Né? O administrativo, financeiro, faz o que tem que fazer. Nós fazemos o que temos que fazer. Quando você gera a neuroplasticidade do treinamento comportamental, aquilo se torna automático no ponto de executar. Talvez você nunca vai despertar um prazer e um desejo por aquilo, mas mesmo assim essas coisas vão estar sendo feitas. E como é importante. Ai, Érica, tá tão acabando. gostoso. Tá uma aula, na verdade, né? Uau, tipo, nossa, eu quero saber mais, mas já tá chegando. A gente precisa daquela pergunta. Conta pra gente. O quê? O que foi que deu estalo aí que você mudou, né? Que você sentiu que deixou de ser espectadora e passou a ser protagonista na sua vida? A vontade de fazer diferença de forma eficiente no mundo. Uau, que bonito. Gostei. E eficiente ainda, né? Eficiente. Não basta Não só é só fazer, tem que fazer direito. Fazer direito. Adorei. Deixa seu arroba, querido. Meu arroba é Érica Nechar, Érica com K. Quem tiver gostado do conteúdo, quiser consumir mais, saber mais, eu tenho muito conteúdo na minha página, no Instagram, tem alguma coisa no YouTube também. Eu tenho programas como Cure-se, Comunique-se Empreendedoras, enfim, toda a minha terapêutica. Eu tenho consultas homeopáticas, constelação familiar, psicanálise. Quem quer fazer psicanálise com linguagem do corpo, vambora! Uau! Eu amo atender. Eu amo consultório, eu amo tudo isso que eu faço. Então, assim, se você curtiu e quer saber mais sobre comunicação, entra na minha página. Se quer falar comigo, manda lá um direct que eu respondo, sou eu que respondo. Às vezes pode demorar um pouquinho, mas Deus está no comando, a gente consegue tudo. E vai ser um prazer falar com vocês sobre comunicação. Maravilha. Obrigada. Foi um prazer. Vocês são magníficas. Foi uma delícia. E se você gostou, já vem aqui embaixo, vai ter todas as informações dela. Só venha e conheça um pouco mais desse trabalho incrível que ela faz. Um beijo. Obrigada. Bora dar esse rolê.